galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre o livro Ele Está de Volta, escrito pelo alemão Timus Vermes. Mas só depois da vinheta. Vamos lá! Eu acho que eu não preciso nem começar a falar sobre a sinopse do livro pra vocês entenderem quem é o personagem principal aqui. Primeiro, essa capa é linda. Eu acho ela muito bonita, ela ser toda branca, com o cabelinho do Hitler aqui e o bigodinho dele ser formado pelo título do livro. Eu acho ela elegante, eu acho ela bonita e ela que me chamou a atenção quando eu fui comprar esse livro. Depois eu fui ler a sinopse e me interessei mais ainda. E eu posso fazer uma sinopse curta e uma sinopse longa. Só a sinopse curta já tinha me encantado, mas eu vou falar as duas aqui pra vocês poderem se encantar igual eu me encantei. Se for pra falar bem rápido pra vocês, esse livro aqui conta a história do Hitler que acordou no meio de um terreno baldio em 2011 e a partir daí ele começa a viver no novo século tentando entender o que mudou de 1945 até hoje. Numa sinopse mais longa, o Hitler acorda no terreno baldio no ano de 2011 e começa a perceber que nada ali em volta dele tá igual era em 1945. Ele entende que ele tá em Berlim, mas ele vê que alguma coisa mudou ali de forma significante. E quando ele voltou em 2011, ele tava usando as vestimentas do Hitler, o uniforme do Hitler, e as pessoas na rua começam a identificar ele como se ele fosse um comediante interpretando um personagem. Até que ele é acolhido por um dono de uma banca de jornal que vê um potencial nele e apresenta ele para uma rede de televisão. A partir daí o Hitler, que todo mundo até então acha que ele é um comediante, ganha um quadro num programa televisivo. Esse quadro explode no YouTube, ele vira uma celebridade e começa a ganhar cada vez mais espaço e fama dentro da Alemanha do século XXI. E o mote principal do livro é esse, é o Hitler de 1945 tendo que reagir às situações do ano de 2011, entender como é que funciona a internet, a televisão da época, começar a trabalhar os pensamentos dele em cima disso. E essa ideia de trabalhar os pensamentos não é uma ideia da boca pra fora, porque o livro é escrito em primeira pessoa. Então a gente tá dentro da mente do Hitler e vendo como ele pensa o mundo. É a partir daí que a gente tem toda uma abordagem diferente sobre como é o Hitler, porque a gente tá dentro da cabeça dele. A gente tá acostumado a ver o Hitler como um monstro mesmo, como pessoa com uma ideia muito errada da vida, mas não. O Timus Vermes faz nesse livro aqui ao mesmo tempo uma sátira, mas ele não deixa de mostrar como que o Hitler pensava e como que funcionava a lógica na cabeça dele. E isso é ao mesmo tempo perigoso, porque ele faz a gente entender como funciona a mente do Hitler. E olha, de verdade, algumas coisas dá até pra concordar com ele, assim, porque a linha de raciocínio dele é uma linha muito clara e muito objetiva do que ele quer. E eu acho que esse é o principal ponto aqui. Como a gente tá dentro da mente do Hitler, a gente sabe exatamente como ele pensa e o porquê das pessoas se submeterem à vontade dele, submeterem às ideias dele, porque faz sentido, faz muito sentido dentro da lógica do livro e também fazia sentido quando Hitler falava. E essa primeira pessoa que também traz uma coisa muito legal, que é o estilo de narrar, que é uma narrativa muito mais rebuscada, uma narrativa muito mais buscando um tom épico. Isso é uma coisa que me chamou a atenção enquanto eu li esse livro aqui. Eu tive que pesquisar um pouquinho mais, então tem muita gente que fala que o Mein Kampf é muito parecido com esse livro aqui, a forma de narrar. E eu não li o Mein Kampf, ele vai cair em domínio público esse ano, porque vai completar 70 anos da morte do Hitler, e eu espero que tenha uma tradução bacana aqui pro Brasil, porque se o Timus Vermes conseguiu remular essa forma de narrar do Mein Kampf, foi muito foda, porque o livro tem toda essa coisa de narrativa mais épica, de uma linguagem mais rebuscada do Hitler, querendo se mostrar importante aqui a partir da narrativa, e é uma coisa que fica clara aqui, e se ficar clara no Mein Kampf também, vai ser um mérito muito grande de Timus Vermes. Mas eu não posso avaliar porque eu não li o livro do Hitler, então isso é só uma suposição. Então se realmente existir essa semelhança, explica muita coisa da forma como o pensamento do Hitler é construído pelo Timus Vermes. E a gente vê também aqui a figura do Hitler, uma figura muito mais fria, calculista, que pensa exatamente em todas as coisas. Ele tem uma linha de raciocínio muito clara com relação à vida dele, com relação à tomada do poder, com relação ao poder da mídia. Então ele sabe exatamente o que ele quer. E isso é fruto de uma pessoa que realmente tem uma capacidade de liderança forte, que acredita piamente no que ele diz. E o livro passa isso também. O Hitler em todo momento tem aquela linha de raciocínio muito clara e ele começa a avaliar as coisas do século XXI com esse pensamento que ele tem. E essas análises do século XXI a partir do pensamento do Hitler que são as coisas mais legais aqui. Porque ele pega de tudo, desde o comportamento do povo alemão até a televisão, até qualquer coisa banal que ele vê por aí, ele analisa com os olhos de 1945 e a gente realmente tem uma visão de o quanto aquilo ali pode ser ridículo ou o quanto aquilo ali é uma evolução. Porque a gente sabe o que aconteceu de 45 em diante e o Hitler não sabe. Então a gente entende o porquê de certos comportamentos que ele não entende o porquê da crítica dele a alguns comportamentos, pode concordar ou não com elas, mas a gente entende porque a gente tem esse conhecimento histórico. O personagem aqui do livro não tem, porque ele dormiu em 1945, acordou em 1911, então perdeu 70 anos de história aí quase. E todos esses detalhes são dados aqui no livro sobre a época de 1945, sobre o reinado do Hitler, a chegada dele ao poder, mostra que o Timus Vermes
Vermes tem um conhecimento muito grande sobre a história do Hitler, porque ele foi botando vários pontinhos aqui e ali, e às vezes isso acaba sendo muito extenso e um pouco cansativo, mas eu particularmente gostei, porque eu gosto dessa parte histórica, eu gosto de correr atrás de coisas dessa época, então eu vi muita coisa aqui nesse livro que dá pra aprofundar depois, pra saber mais coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre como era a influência do Hitler, mas Últimos Vermes mostra aqui nesse livro que ele tem um conhecimento muito grande sobre a pessoa do Hitler e sobre o contexto que gerava ele. Por isso que o personagem acaba sendo tão interessante e a história por trás também, tudo que ele conta, as análises que ele faz do século XXI são tão interessantes porque ele traz essa visão de 1945. E pra fechar sobre o personagem do Hitler em si, a todo momento eu tinha certeza que se o Hitler tivesse hoje, ele escreveria textão no Facebook, porque ele tinha uma opinião exatamente sobre tudo. E é isso que é o Facebook, todo mundo tem opinião sobre tudo e escreve textões sobre esses assuntos. Então Hitler encheria o Facebook de textão, ia ser aqueles textões enormes, com visões de mundo gigantes, e eu acho que ia ser interessante de acompanhar, mas por outro lado é problemático porque as visões deles são muito complexas e muito difíceis de engolir mesmo. E aqui eu acho que entra o ponto-chave do livro. Na verdade, o livro tem dois pontos-chaves. O primeiro é o que eu vou falar agora, que é o como seria possível trazer o nazismo de volta para a Alemanha atual. É igual eu falei, o Hitler começa a ter espaço na televisão, começa a propagar as ideias dele ali, e por mais que algumas pessoas não concordem com elas, tem muitas outras pessoas que concordam, porque no caso as pessoas enxergam ele como um ator que vive o personagem 24 horas por dia. Então ele não sai do papel hora nenhuma, e isso é visto como algo positivo, porque ele seria o melhor intérprete do Hitler que já apareceu na Alemanha. E à medida que ele vai batendo essas ideias na TV, vai batendo essas ideias no YouTube, ele começa a ver que pessoas começam a acreditar nele. E isso vai numa crescente no livro. A gente começa a ver uma, duas pessoas acreditando nele, ele conseguindo alguns seguidores fiéis, pra gente chegar lá no final com ele com muita gente acreditando. E aí a gente começa a entender os motivos de por que talvez o nazismo começou a imperar na Alemanha. Todo o contexto daquela época de 1945, como seria adaptável para hoje 2011 e como seria o trabalho de um ditador chegar no poder num país democrático como é a Alemanha. Isso é uma coisa complexa de se pensar. Tem um filme, né, A Onda, também que traz essa mesma ideia de como que seria possível regimes autocráticos entrarem em funcionamento hoje, que é uma coisa que a gente não pensa muito, que pode vir um novo ditador, como foi um Hitler, como foi um Mussolini, como foi um Stalin, e é possível de acordo com o discurso que foi usado. A gente ignora muito o poder do discurso, mas foi ele que levou o Hitler ao poder, foi ele que manteve o Hitler lá, e foi ele que fez a população alemã toda acreditar num projeto do Hitler. Só que apesar de tudo sério que eu tô falando aqui, esse daqui é um livro de humor. Um humor negro, lógico, porque a gente tá falando do Hitler e das visões de mundo dele em comparação com o mundo atual, mas mesmo assim é um livro de humor. Várias vezes eu tava dando sorrisinhos no ônibus assim, lendo, porque as situações eram engraçadas, porque a gente tem o contexto todo que o Hitler, personagem aqui, não tem. Então a gente tem a visão de mundo dele, mas ao mesmo tempo ele critica aquilo ali com tons de humor muito legais, e que é um humor negro, né, mas é um humor que me agrada. Mas eu acho principalmente que esse livro pode ter agradado muito mais aos alemães. Ele foi um livro que fez muito sucesso lá na Alemanha, ele foi traduzido para o inglês ano passado, mais ou menos na mesma época que veio aqui pro Brasil, mas ele é um livro alemão. Eu não falei, mas o Últimos Vermes é um jornalista alemão, ele era ghostwriter antes, esse aqui é o primeiro livro que ele publica, e é interessante pro próprio povo alemão, que é cheio de dedos para poder falar sobre a Segunda Guerra Mundial, ter um pouquinho de humor em cima da personagem do Hitler. Então é por isso que eu acho que pra eles esse humor funciona muito mais, porque dialoga com o dia a dia deles. A gente tem muita coisa universal aqui, falando de TV, falando do YouTube, falando do universo em si, mas tem muita coisa voltada pra Alemanha de hoje em dia. Então eu acho que esses pequenos pontos de humor aí são muito mais voltados pra eles do que pro leitor em geral. E apesar de todas as coisas legais que eu falei sobre esse livro aqui e tudo que ele me fez pensar, ele tem um problema estrutural muito grande. O primeiro é que os capítulos, apesar de eles serem uma ordem cronológica, eles são meio que pequenas historinhas separadas. A gente pega pequenos trechos e desenvolve aquilo ali para transformar num capítulo. E embora em vários livros isso funcione, eu vou citar um que eu acabei de ler, que é o Mary Poppins, que é um livro basicamente composto por pequenos casos. Nesse daqui acaba ficando meio solto, porque a gente vê a história meio picada, a gente entende ela como um todo, como uma linha geral, mas ela acaba sendo meio picada e ela acaba indo assim, numa crescente, ela vai, tem meio que um clímax na parte final e ela não tem encerramento. É como se o final desse livro aqui fosse o meio da história. Falta uma conclusão para esse livro. Eu acho que isso é um problema narrativo muito sério, principalmente pelo assunto que é tratado aqui. O final dele, aqui vai um spoiler, eu vou ficar com a mão levantada aqui, na hora que eu abaixar o spoiler acaba. O final desse livro mostra um Hitler que tá no hospital, que foi atacado por um grupo antinazista, mas mesmo assim ele sai fortalecido, que como o povo acredita
acredita que ele é um comediante, não o próprio Hitler, ele ganha mais espaço na TV para disparar as ideias dele. E o livro acaba assim, com essa ideia em mente e sem uma conclusão. Passado o spoiler, eu acho que essa construção narrativa aí de crescer, crescer, crescer e não concluir, acabar num ponto X, ela é muito problemática pro desenvolvimento do livro, pra forma como ele conclui, e pra mim isso foi o que mais prejudicou ele. Apesar de tudo que eu falei, que é uma leitura interessante, é uma leitura agradável e o humor dele que é bem legal. Mas esse final, a forma como o Timos Vermes decidiu terminar o livro, pra mim estragou boa parte da leitura. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito e me conta aqui nos comentários se já leu esse livro, se tá com vontade de ler, se você acha essa capa maravilhosa igual eu acho. Me conta aqui nos comentários pra gente poder conversar, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.